Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Os Lusíadas. Isso aí, uma análise breve, né? Mas focando na essência dessa obra tão importante. Exato. A gente recebeu um material bem interessante para essa conversa, notas, trechos de prefácios, Uhum. e a ideia é destilar o principal, né? Entender por que Os Lusíadas ainda mexe tanto com a gente. Com certeza. E olha, começando pelo básico que esse material todo aponta. A viagem do Vasco da Gama à Índia. É o fio condutor, né? Sim, é a espinha dorsal, mas como as fontes deixam claro e a gente percebe logo, é muito mais que um diário de bordo. Bem mais. Os Lusíadas quer ser a grande história de Portugal. Um prefácio até cita Camões falando dos barões assinalados. Reis, heróis, mitos. A história toda da nação, né? E aquela ambição dele, tipo, cantando espalharei por toda a parte. Isso. Era para imortalizar mesmo os feitos portugueses. E a forma como ele faz isso é o que chama atenção nas análises, sabe? Não é só contar fato atrás de fato. Não mesmo. É uma mistura, né? As fontes destacam muito essa fusão de história e mitologia. Exatamente. É fascinante ver como ele entrelaça os dois. Tem a parte histórica pura, claro, como quando o Gama conta a história de Portugal por Rei de Melinde. Uhum, isso tá lá no canto terceiro. Uhum. Um dos guias de leitura detalha bem isso. Mas aí, do nada, entram os deuses do Olimpo. O material que a gente viu fala muito disso. Fala mesmo. O Concílio dos Deuses, logo no canto 1, decidindo o futuro da viagem. Decidindo o destino deles. E depois Vênus e Júpiter protegendo os navegadores no canto 2. Eles são quase personagens ativos na trama. Totalmente. Isso dá uma dimensão mítica, né? Compara os portugueses aos heróis antigos, tipo Homero, Virgílio. Exato. Eleva a coisa toda e tem mais elementos que ampliam a história para além daquela viagem específica de 1497 e 99. Sim, as notas que a gente leu mencionam as profecias. Isso, o Adamastor no canto Veia, prevendo desastres. Nossa, essa parte é forte. E as ninfas na Ilha dos Amores, lá no canto X, também profetizando. Até a descrição das bandeiras no canto 8. Que reconta a história, né? Os heróis do passado, tudo isso junto, né, transforma a viagem num símbolo de Portugal inteiro, seu passado e futuro. Pelo menos é o que argumentam alguns textos. Mas, no meio dessa celebração toda, tem um ponto que o material destaca bastante, um contraponto. Ah, sim, o Velho do Restelo, canto 4. Esse episódio é chave, né? Pouco antes de partirem, ele aparece e, nossa, lança uma crítica pesada. Muito pesada. Ele tá na praia, vendo as naus saírem e questiona tudo. A glória de mandar, a vã cobiça. O custo humano, né? O material que vimos foca muito nisso. As mães chorando, os filhos órfãos. As vidas perdidas. Aquele verso, né? Ó maldito, o primeiro que, no mundo, nas ondas vela pôs em seco lenho. É um soco no estômago. Totalmente. Questiona o preço da fama, do império, essa tensão. Exato. Entre celebrar e criticar. Isso torna a obra complexa. Não é só propaganda, como às vezes pensam. E falando em complexidade, os prefácios que analisamos trazem outro ponto interessante. As dificuldades para definir o texto exato dos Lusíadas ao longo do tempo. Sim, isso é curioso, né? Mostra que nem os clássicos são totalmente fixos, o texto tem suas incertezas. E que a interpretação está sempre aberta. Pois é. E reforço o que as notas dizem. Cada época precisa de novos comentários, novas leituras para entender a obra. Ela não se esgota. No fim das contas, o que parece unir todo esse material que a gente viu é que o grande feito de Camões foi justamente isso. O que exatamente? Essa capacidade de misturar tudo. A erudição clássica, a mitologia, com a história viva, as angústias do tempo dele. E criar algo único, né? Uma coisa bem portuguesa, mas universal. Isso. Então, fica a reflexão, a partir dessa nossa análise do material, como que uma obra que exalta tanto as conquistas A expansão, o império. consegue ao mesmo tempo, pela voz daquele velho, questionar tão fundo a natureza dessa glória toda. Essa tensão, essa dualidade. Talvez seja isso que mantém os Lusíadas tão viva e relevante, né? Como as fontes sugerem. Exatamente. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.